Olá pessoal, aqui é o Fabiano, continuando ainda com a matemática do sexto ano no assunto funções. Hoje nós vamos ver o menor denominador comum e comparação de frações. Menor denominador comum. O objetivo é escrever duas ou mais frações que têm denominadores diferentes em frações com o mesmo denominador e que sejam equivalentes às frações dadas. Então, nós vamos ter duas ou mais frações e com os denominadores diferentes. Nós vamos encontrar frações que representam a mesma quantidade do inteiro, ou seja, frações equivalentes às frações dadas, e com o mesmo denominador, ok? Para isso, nós vamos proceder do seguinte modo. Primeiro, nós vamos encontrar o MMC dos denominadores, o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Este será o denominador comum. Então, esse vai ser o denominador das novas frações, das frações que serão equivalentes e que terão o mesmo denominador, certo? Bom, sobre como calcular MMC, vocês deem uma olhada no vídeo sobre o MMC, sobre o mínimo múltiplo comum, que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Vocês vão ali em mostrar mais e logo abaixo vai ter ali, mínimo múltiplo comum, aí vai ter o vídeo ali, tá? O link. Bom, depois nós vamos pegar este MMC, que é o denominador comum, e vamos dividir pelos denominadores das frações originais. E, finalmente, nós vamos pegar o resultado desta divisão do MMC por cada denominador e vamos multiplicar o resultado pelo numerador, certo? E aí nós vamos obter os novos numeradores. Vamos ver agora, então, alguns exemplos, ok? Deste procedimento, que no caso a gente chama de reduzir as frações ao menor denominador comum. Por que nós encontramos o MMC? Porque ele vai ser o menor número que é múltiplo dos denominadores, certo? Então vamos ver aqui. As frações 1/2, 2/3 e 3/4. Todas elas têm denominadores diferentes. Então, o que nós vamos fazer? O primeiro passo é encontrar o MMC. Então, o MMC entre 2, 3 e 4, certo? Este MMC eu não vou calcular aqui. Naquele vídeo que eu vou deixar ali na descrição, ali eu mostro duas maneiras para vocês calcularem o MMC, certo? Através da decomposição em fatores primos dos números ou através da decomposição simultânea. Então, vocês façam de uma dessas maneiras e vocês vão encontrar este valor aqui. Eu já vou colocar a resposta, mas vocês calculem, até para vocês treinarem o MMC, tá? Vai dar 12. Este, então, vai ser o denominador comum das três frações equivalentes a estas com o mesmo denominador, tá? Então, eu vou escrever aqui as três frações e eu já sei os denominadores delas. É 12. Agora, o que eu vou fazer? Para encontrar o novo numerador, porque já que os denominadores mudaram, né? O numerador vai mudar também, certo? Porque nós vamos ter frações equivalentes a estas aqui. Então, primeiro com 1/2. Nós vamos pegar o denominador comum, que é o MMC, ou 12, e vamos dividir pelo denominador da fração dada, 2. Está aqui esta divisão. 12 divididos por 2 vai ser igual a 6, certo? Então, quando eu faço essa divisão, eu estou descobrindo qual é o número que eu, multiplicando o denominador, o 2, desta fração, eu chego no 12. 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12. Então, para ser fração equivalente, o que a gente viu na última videoaula sobre frações equivalentes, que eu tenho que multiplicar o numerador também. Então, por isso que a gente faz a multiplicação do resultado, né, pelo numerador.
tá? Para a gente obter fração equivalente aqui, tá? A divisão é para descobrir qual é o número que eu usei para multiplicar, o denominador para chegar no denominador comum, e aí eu vou fazer a multiplicação pelo mesmo número, certo? Então, 1 vezes 6 vai dar 6. Então, este aqui é o numerador da fração equivalente a 1/2 com o denominador 12. Vamos fazer o mesmo procedimento agora para a fração 2/3. Observe que essas frações aqui estão na mesma ordem que essas aqui, tá? Então, agora vamos fazer a segunda, que se refere à segunda daqui, que é a 2/3. Então, eu vou pegar o denominador 12 e vou dividir por 3. Vai dar 4. Esse é o número que vezes o 3 vai dar o denominador 12. Então, eu tenho que multiplicar o numerador por esse mesmo número. Então, eu vou fazer 2 vezes 4, que vai dar 8. Esta aqui é a fração equivalente, 8/12, à fração 2/3, com o denominador 12. E agora resta fazer com o denominador 12 a fração equivalente a 3/4. O procedimento é o mesmo. Eu divido pelo denominador e o resultado multiplico pelo numerador. Então, 12 divididos por 4 vai dar 3. E então, 3 vezes 3 vai dar 9. E aí eu tenho o numerador da nova fração. Então, está aqui 6/12, 8/12 e 9/12 são as frações equivalentes a 1/2, 2/3 e 3/4 com o menor denominador comum, certo? Das frações, que é 12. Mais uma aqui. Reduzir, né, ao menor denominador comum essas três frações, 2/3, 2 e 1/9. Mas observe que um desses números é um número natural, ok? Então, o que a gente viu lá quando nós estudamos as frações aparentes? Nós vimos uma observaçãozinha que diz que eu posso escrever qualquer número natural na forma de uma fração, bastando simplesmente escrever o denominador 1. Então, ao invés de usar o número 2, eu vou usar uma fração 2 sobre 1, ok? Então, aqui é um caso que a gente vai utilizar aquela observação que eu falei lá naquele vídeo, né? Que o número natural, 2, eu posso escrever na forma de uma fração, bastando colocar o denominador 1 aqui. Então, 2 sobre 1. E aí o procedimento vai ser o mesmo. Nós vamos pegar o MMC entre 3 e 9. O 1 não precisa, tá? Então, nós vamos fazer o MMC entre o 3 e o 9. E vai dar 9. Então, o 9 vai ser o denominador comum às frações equivalentes a essas aqui, ok? Com o mesmo denominador. Então, nós vamos escrever aqui as três frações com o denominador 9, ok? O procedimento agora é aquele que foi explicado no exemplo anterior. Divide pelo numerador para encontrar o número que multiplicado por ele vai dar o denominador comum, e o resultado a gente multiplica pelo numerador para encontrar um novo numerador, tá? Então, nós vamos pegar o 9 e dividir por 3. Vai dar 3. O resultado multiplica por 2. Então, 2 vezes 3, 6. Este é o novo numerador, 6/9. Esta fração é equivalente a 2/3. Vamos agora pegar o 2. Vamos, então, pegar o denominador comum, 9, dividir por 1, que é o denominador desta fração. 9 divididos por 1 vai dar 9. E o resultado nós multiplicamos por 2. 9 vezes 2, ou 2 vezes 9, 18. Este é o numerador da fração 18/9, que é equivalente a 2 sobre 1, ou 2. Agora vamos usar com 1/9. Bom, como o denominador aqui é o mesmo daqui, então o numerador já vai ser o mesmo, tá? Mas vamos fazer o processo aqui. 9 divididos por 9 vai dar 1. E 1 vezes 1 vai dar 1.
Então, o denominador vai ser, ou melhor dizendo, o numerador vai ser 1. Então, 1/9 é a fração equivalente a 1/9, né? Que na verdade deu a mesma fração, porque o denominador é exatamente o denominador comum que a gente encontrou aqui. Comparação de frações. Então, agora nós vamos comparar duas ou mais frações, né? Comparar frações significa dizer qual é a maior, qual é a menor, né? Então, nós vamos dividir em dois casos. Primeiro, se as frações têm denominadores iguais. Se tiver denominadores iguais, nós vamos comparar os numeradores. A fração maior vai ser aquela que tem um numerador maior, ok? Então, dadas duas ou mais frações com o mesmo denominador, a maior será a que tem maior numerador, ok? Então, nós vamos ver as frações. Elas têm denominadores iguais? Então, para dizer qual é maior e qual é menor, a gente vai olhar o numerador, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né, de comparar frações. 7/15 e 11/15. As duas frações têm o mesmo denominador. Então, para comparar, para dizer quem é maior e quem é menor, a gente vai olhar os numeradores, né? Um é 7 e o outro é 11. Qual é o maior ou qual é o menor aqui? O 11 é maior que o 7, ou o 7 é menor que o 11. Então, a gente vai usar o símbolo, esse aqui, que é o símbolo de menor que. Se vocês têm dificuldades para identificar qual é o sinal que é menor que ou maior que, a gente usa uma ideia, né? Imagine que o sinal de maior seja uma boca. A boca, ela vai estar voltada para o pedaço maior, para o número maior, tá? Então, essa abertura aqui da boca, ela vai estar voltada para o número maior. Então, quem é maior aqui, o 11 ou o 7? É o 11. Então, a abertura aqui, né, a boca desta figura, vai estar voltada para o número maior, que é 11. Então, nós temos a leitura 7/15 é menor que 11/15. Mais outro exemplo, denominadores iguais, então vou olhar os numeradores. O que a gente vê aqui? Que o 8 é maior que o 1. Então, a fração 8/12 é maior que 1/12, né? Observe que aqui a boquinha do sinal tá para o número maior, né? Então, o 8 é maior que o 1, então a abertura, a boca do sinal, vai estar voltado para o número maior. Vamos ver aqui alguns exemplos. Qual é o maior e qual é o menor dos números fracionários? Que números fracionários é um sinônimo para frações, né? A gente viu isso quando estudamos as frações do primeiro vídeo. Bom, então aqui a gente tem que dizer qual é o maior e qual é o menor entre essas 5 frações. Observe que os denominadores são todos iguais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar os numeradores. Desses numeradores, qual é o maior? 7, 4, 14, 20 ou 16? É o 20, né? Então, a fração maior é 20/23. E a fração menor é que tem menor denominador. Então, 16, 14, 4 ou 7? 4. Então, a fração que tem o menor numerador é a fração menor nesse caso, que é 4/23. Mais um outro exemplo aqui de exercício. Escreva as frações em ordem crescente. Ordem crescente significa do menor para o maior. Então, nós vamos pegar aqui a lista das frações que são dadas, tá? São 5 frações, de novo, todas com denominador igual a 17. Então, para ver qual é o menor,
a gente vai ver os numeradores, né? 11, 5, 3, 10 e 8. Qual é o menor? Porque nós temos que começar pelo menor. O menor é 3. Então, 3/17 vai ser a primeira fração, certo? Então, tá aqui 3/17 e já vou desconsiderar ela. Vamos ver das que ficaram. Qual é a menor? Aqui tem numerador 5, 11, 10 ou 8. Como os denominadores são todos iguais, é a que tem numerador 5, que tem numerador menor. Então, a fração 5/17. Esta é a segunda, né? Das que ficaram, vamos olhar os numeradores, já que os denominadores são iguais. Então, 11, 10 e 8. Qual é a menor? 8. Então, a fração 8/17 é a próxima na minha relação de frações em ordem crescente. Ficou 11/17 e 10/17. Quem é menor? Aqui tem menor numerador, já que os denominadores são iguais, né? Então, é esta fração aqui, 10/17. E, finalmente, só restou 1, né? Então, vai ser 11/17. Então, tá aqui. As 5 frações, que foi dado no início, estão escritas em ordem crescente, do menor para o maior. Vamos ver agora o segundo caso, que é quando as frações têm denominadores diferentes. Pois bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que esses denominadores sejam iguais, tá? Essa é a primeira parte. Então, nós vamos utilizar o que nós vimos na primeira parte deste vídeo, que é a redução de frações ao menor denominador comum, tá? Então, reduzimos as frações ao menor denominador comum, fazemos aquele processo, tá? Encontramos através do MMC, pegamos, no caso, este MMC vai ser o denominador comum das novas frações, e vamos dividir por cada denominador e multiplicar por cada numerador, ok? Para obter a fração equivalente à fração dada. E aí, com os denominadores todos iguais, aí nós vamos comparar como no caso anterior, né? No que nós vimos agora há pouco, analisando apenas o numerador. Então, vamos ver aqui o exemplo. Comparar as frações 3/4 e 5/8. Vamos ter que ver aqui se 3/4 é menor que 5/8, tá? Ou se 3/4 é maior que 5/8. É isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então, os denominadores são diferentes. O que eu vou fazer? O MMC, para encontrar o denominador comum, tá? O menor denominador comum. Então, o MMC entre 4 e 8 vai dar 8. Este é o novo denominador das frações, tá? Então, como aqui eu tenho duas frações, eu também vou ter duas frações aqui para analisar. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o denominador comum que encontramos, 8, e vamos dividir por 4 e depois o resultado multiplicar por 3. E aí nós vamos encontrar esta fração. Olha só, 8 divide por 4, certo? Vai dar 2. 3 vezes 2, 6. Então, a fração equivalente a 3/4 com denominador 8, que é o denominador comum, é 6/8. Agora, vamos fazer o mesmo processo com os 5/8, né? Observem que o denominador já é 8, que é o denominador comum. Então, obviamente, o numerador vai ser 5, vai ser o mesmo, tá? Já que o denominador dessa fração não foi alterado, né? Então, o numerador também não vai ser. Mas, para a gente ver bem o processo, como é que a gente faz? Pega o denominador comum, o 8, divide por 8, que é o denominador da fração dada, vai dar 1. E o resultado multiplica pelo numerador. Então, 5 vezes 1, 5. Agora sim, nós temos aqui as frações com o mesmo denominador. Aí, qual vai ser maior ou qual vai ser menor? A fração maior vai ser aquela que tem
maior numerador entre essas duas aqui, quando os denominadores são iguais, tá? Então, primeiro tem que fazer o processo de transformar em frações equivalentes com o mesmo denominador, senão não dá para fazer a comparação, tá? Então, o que a gente vai fazer? 6 e o 5. O que a gente sabe? Que o 6 é maior que o 5, então nós vamos usar o símbolo de maior que. Então, 6 oitavos vai ser maior que 5 oitavos, porque o 6 é maior que o 5, tá? Observando que essa comparação aqui só é possível porque os denominadores são iguais. Só que nós não queremos comparar 6 oitavos com 5 oitavos. Aqui pedia para comparar 3 quartos com os 5 oitavos. Mas observem que 6 oitavos é a fração equivalente a 3 quartos. Então, ela representa o 3 quartos, só que, claro, com outro denominador e outro numerador, né? Então, 6 oitavos é igual a 3 quartos. E então, nós temos a comparação. O sinal é o mesmo, já que 6 oitavos é a mesma coisa que 3 quartos. São frações equivalentes, né? Então, 3 quartos é maior que 5 oitavos. Vamos ver mais alguns exemplos. Escreva as frações em ordem decrescente. Agora, ao contrário. Decrescente é do maior para o menor. Ok? Então, tá aqui. Nós temos 5 frações e nós queremos escrever do maior para o menor, na ordem decrescente. Então, o que nós vamos fazer? Observem que todas as 5 frações têm denominadores diferentes. Então, nós vamos calcular o MMC para encontrar o menor denominador comum para as 5 frações, tá? Fazendo isso, o MMC entre 8, 9, 6, 4 e 2, vocês façam aí, vocês vão encontrar 72, tá? Então, esse 72 é o denominador comum das 5 frações. E aí, nós vamos fazer aquele procedimento. Vamos pegar o 72, vamos dividir por 8 e o resultado multiplicar por 7, tá? Então, vamos colocar a resposta, né, as respostas na mesma ordem. Então, a primeira fração que nós vamos ter vai ser referente a 7 oitavos, a segunda a 4 nonos, depois os 5 sextos, 3 quartos e finalmente a última vai ser 1 meio, tá? Então, a primeira fração que a gente encontra aqui já apareceram as 5, tá? Mas vamos ver aqui passo a passo como é que a gente chegou nos numeradores. Os denominadores agora vai ser o mesmo, né? Vai ser 72, que é o MMC dos denominadores que eu tinha aqui. 8, 9, 6, 4, 2, deu 72. Então, para chegar no 63, o que foi feito? Pega o denominador, 72, denominador comum, divide pelo denominador da fração dada, que é 8. Então, 72 divididos por 8 vai dar 9. O resultado eu multiplico pelo numerador. Então, 7 vezes 9, 63. Esta é a fração equivalente a 7 oitavos com o denominador 72. Agora, vamos fazer com 4 nonos. Então, 72 divididos por 9 vai dar 8. 8 vezes 4, 32. Então, está aqui. 72 divididos por 6, vocês façam as contas aí, tá? Para conferir e para ir treinando divisão e multiplicação. Então, 72 divididos por 6 vai dar 12. 12 vezes 5, ou 5 vezes 12, vai dar 60. Então, nós temos um numerador aqui. Esta é a fração equivalente a 5 sextos com denominador 72. A próxima, com a fração 3 quartos. Pegamos 72 divididos por 4, nós vamos encontrar 18. 18 vezes 3, que é o numerador, nós vamos encontrar 54. Ok? Então, 54, 72 avos é a fração equivalente a 3 quartos com o denominador 72. E, finalmente, a fração equivalente a 1 meio. Nós vamos pegar 72
dividir por 2 vai dar 36. 36 vezes 1, 36. Então, nós temos aqui esta fração. 36/72 é a fração equivalente a 1/2 com denominador 72. Então, todas essas frações aqui são equivalentes a estas aqui na mesma ordem, né? Respectivamente. Então, esta aqui é equivalente a esta, esta a esta, esta a esta, esta a esta e esta a esta. Agora, nós podemos ver aqui quem é o maior aqui, já que os denominadores são iguais, tá? Antes a gente não podia ver, porque os denominadores eram todos diferentes. Então, aqui, quem é maior? 63, 32, 60, 54 ou 36? O maior é 63. Então, esta aqui é a fração maior, que é a equivalente a esta aqui, a 7/8, tá? Então, esta aqui vai ser a primeira fração dessa minha lista, que vai começar do maior para o menor, tá? Então, essa aqui é a fração maior das 5 que tem aqui. Então, já vamos tirar ela dessa lista e daqui, né? Então, tá aqui. Ficamos com estas outras 4. Agora, nós vamos ver quem é maior. 32, 60, 54 ou 36? O maior é 60, né? Então, esta fração 60/72 vai ser a segunda maior desta lista aqui. E ela é equivalente à fração 5/6. Então, a segunda fração maior dessas 5 vai ser 5/6. Então, nós vamos escrever ela aqui, 5/6, e vamos, né, eliminar essas duas frações aqui. Agora, nós ficamos com 32, 54 e 36 nos numeradores. Tá? Lembrando que a comparação agora pode ser feita. Aqui a gente não podia fazer, aqui a gente pode, porque os denominadores são todos iguais, tá? Então, nós vamos ver quem é maior, 32, 54 ou 36? 54 é o maior dos três. Então, esta fração aqui, que é equivalente a 3/4, é a maior. Então, esta aqui, 3/4, vai ser a terceira que vai vir para cá, certo? Então, nós vamos eliminar essas duas e ficamos com essas duas frações aqui. Qual é que tem um maior? Numerador, já que o denominador agora é igual aqui. Esta aqui é que tem numerador maior, né? 36/72. Esta aqui é a fração equivalente a 1/2. Então, a quarta fração nesta relação aqui de frações do maior para o menor, das que foram dadas, vai ser a fração 1/2. Então, ela vai vir para cá e nós vamos, então, eliminar essas duas. E ficamos apenas com a fração aqui no início, 4/9, né? Então, esta aqui é a menor das 5 que foram dadas. Então, ela vai ser a última que vai vir para cá, tá? Então, aqui, ó, dessas 5 frações, agora a gente escreveu em ordem decrescente. Da maior, esta aqui é a maior, até a menor, tá? Então, 7/8, 5/6, 3/4, 1/2 e 4/9, tá? Aqui um último exemplo, tá? Para a gente trabalhar com comparação de frações. Numa aula de educação física, 2/5 dos alunos jogam futebol, 3/10 jogam voleibol e 4/15 jogam handebol. Qual é o esporte menos praticado? Então, se eu quero saber qual é o esporte menos praticado dos três, o que eu vou fazer? Eu vou ter que comparar as 3 frações e ver qual é a menor, certo? Então, vamos anotar aqui. Futebol é praticado por 2/5 dos alunos. Então, está aqui a fração. Voleibol por 3/10. Então, está aqui. E handebol por 4/15. Então, nós temos que ver qual dessas frações aqui que é a menor. Aí, nós estamos
achando qual é o esporte menos praticado. Bom, observem que os denominadores são todos diferentes. Eu não posso fazer a comparação assim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar todos os denominadores com o mesmo número, com o mesmo denominador nas três frações, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos reduzir as três frações ao menor denominador comum. Como é que a gente faz isso? Pegando os denominadores e calculando o MMC. 5, 10 e 15. O MMC de 5, 10 e 15 vai ser 30. Vocês façam aí as contas, tá? Então, agora nós já encontramos o denominador comum das três frações. Então, a gente vai ver aqui qual é a fração que é equivalente a 2/5 com denominador 30, tá? Então, tá aqui esta fração, né? 12/30. Como é que a gente chega nessa fração? O denominador, né, o comum, agora das três frações, vai ser 30, que é o MMC. Para encontrar o 12, o que a gente faz mesmo? Pega o 30, divide pelo denominador da fração dada, 5. 30 dividido por 5 vai dar 6. E o resultado a gente multiplica pelo numerador da fração dada. 2 vezes 6, 12. Então, 12/30 é fração equivalente a 2/5 com denominador 30. Tá? Esta fração, então, representa a mesma fração 2/5, ou seja, é a fração que representa a quantidade de alunos que praticam futebol nesta turma, nesta aula de educação física, ok? Vamos fazer o mesmo processo agora para o voleibol, né? A fração que vocês vão encontrar vai ser 9/30, né? O denominador é o MMC, 30, é o denominador comum das três novas frações. Vamos pegar e dividir ele pelo denominador da fração dada, que é 10. 30 divididos por 10 vai dar 3. O resultado nós multiplicamos pelo numerador. 3 vezes 3, 9. Então, está aqui. 9/30 é a fração equivalente a 3/10. Então, vai representar também a fração de alunos que pratica voleibol. E vamos fazer agora com o handball também, né? O denominador vai ser 30. Para obter o numerador, a gente usa o processo de dividir 30 por 15, vai dar 2. O resultado multiplica pelo numerador da fração dada. 2 vezes 4, ou 4 vezes 2, 8. Então, está aqui, 8/30 é a fração equivalente a 4/15. Então, também representa a fração de alunos daquela turma que praticam handball. Agora sim, nós temos que ver qual é o esporte menos praticado. Como os denominadores são todos iguais, agora nós podemos comparar, certo? Então, o esporte menos praticado é o que tem, né, a menor fração. Qual é a menor fração das três? Já que os denominadores são todos iguais, vamos olhar para os numeradores, né? 12, 9 e 8. Qual é o menor? O menor é 8. Então, está aqui. Então, qual é o esporte que é menos praticado? É handball. Então, a resposta aqui, handball, é o esporte menos praticado. Então, tá, pessoal. Lembrando que, então, matemática, nós estudamos praticando, refazendo exercícios. Então, novamente, eu estou colocando para vocês, tenham sempre os exercícios de vocês corrigidos e tentem refazer eles, certo? Façam 2, 3, quantas vezes forem necessárias, certo? Assim vocês estarão estudando matemática, ok? E lembrando que aqui eu não fiz os cálculos dos MMCs, por quê? Porque a gente já tem um vídeo mostrando como é que se calcula, e isto ia acabar tomando um tempo do nosso vídeo, né? Então, para ser mais ágil aqui o vídeo, eu não estou calculando, por exemplo, o MMC de 5, 10 e 15. Isso aqui vocês podem calcular assistindo a aquela videoaula, né? Bom, então eu me despeço aqui, esperando que este trabalho tenha sido de proveito para vocês.
e espero vocês para a próxima videoaula, ok? Na próxima videoaula nós já vamos começar com as operações envolvendo frações, né? Nós vamos ver a adição e a subtração de frações, tá? Então, até lá, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês.